Com relação ao primeiro problema do fato gerador do IPTU, qual é? Ser proprietário é o que diz o artigo 156, inciso 1 da Constituição Federal. Ser proprietário é quem vai pagar o IPTU. Mas por que problema? Problema por um detalhe. Enquanto a Constituição Federal menciona que é o proprietário quem vai pagar o IPTU, o Código Tributário Nacional, no seu artigo 32, determina que quem vai pagar o IPTU é quem é proprietário ou possuidor ou ainda detentor de domínio útil. Então, começa o primeiro problema. Não ainda entendi, Josi, por que você acha isso um problema? Porque a Constituição Federal, ela diz que quem vai pagar o IPTU é o proprietário. Já o CTN diz, olha, pode ser o proprietário, possuidor ou detentor de domínio útil. Proprietário é diferente de quem detém posse e domínio útil de um imóvel. Proprietário é aquele que possui todos os poderes, como os professores de direito civil dizem, do grude. Como assim, Josi, todos os poderes do grude? São os poderes de gozar, reaver, usar e dispor do bem. Então, quem é proprietário tem todos esses poderes, que estão lá no artigo 1228 do Código Civil. Tem o direito de gozar, reaver, usar e dispor do bem. Agora, quem é possuidor, detentor de domínio útil, tem apenas um dentre desses quatro poderes. Por isso que são pessoas distintas. São coisas distintas, ser proprietário e ser possuidor, detentor de domínio útil. Mas e aí, Josi? Por que a Constituição diz uma coisa e o CTN diz outra? É porque o nosso CTN ele é de 1966. A época que ele foi promulgado, a Constituição determinava exatamente dessa forma. Quem vai pagar o IPTU é o proprietário, o possuidor ou detentor de domínio útil. Com a Constituição de 88, o que mudou? Mudou para dizer, olha, quem vai pagar o IPTU é o proprietário do imóvel. Ah, mas e aí? O que vai prevalecer? O que determina a Constituição, o que determina o CTN? Ora, o que prevalece é a Constituição, por ser ela hierarquicamente superior ao nosso CTN. Logo, esse artigo, na verdade, 32 do CTN, ele foi recepcionado pelo nosso ordenamento jurídico. Recepcionado para compreender que quem vai pagar o IPTU é o proprietário e o possuidor, detentor de domínio útil, mas apenas aqueles que tenham o chamado animus domini. O animus domini é o ânimos de ser dono da coisa. Logo, o mero possuidor, mero detentor de domínio útil, eles não devem pagar IPTU. Só tem que pagar o IPTU o possuidor, detentor de domínio útil com animus domini, com ânimos de ser dono da coisa. Há exemplo do promitente comprador que já esteja na posse do imóvel. O promitente comprador que está na posse do imóvel, ele é um possuidor com animus domini. Ele tem ânimos de ser dono, por isso que ele também é contribuinte do IPTU. E o STJ já se manifestou com a súmula 399 para dizer exatamente isso. O promitente comprador também deve pagar o IPTU, porque é um possuidor com animus domini. Os demais, como eu disse, ser meramente possuidor ou meramente detentor de domínio útil, não tem que pagar IPTU, porque a Constituição Federal fala em proprietário. Assim, traduzindo aqui para nós, é o seguinte: o mero locatário, arrendatário, comodatário, usuário, não devem pagar IPTU. Porque quem paga IPTU é o proprietário, juro que é a última vez que eu vou falar, é o proprietário e o possuidor, detentor de domínio útil com animus domini. Esses é que devem pagar o IPTU. Os demais, mero possuidores, locatário, arrendatário, comodatário, usuário, não tem que pagar IPTU, certo? Primeiro problema, resolvido. Segundo problema, quem vai pagar IPTU é o proprietário, veja, de imóvel urbano. Ah, mas o que é um imóvel urbano? Porque se eu tiver um imóvel rural, eu não pago IPTU. Exatamente. Se você tiver um imóvel rural, você vai pagar o ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Então, Josi, como que eu faço para saber
que o meu imóvel é urbano? Pode parecer besteira o que eu estou te perguntando, se você considera que teu imóvel que teu imóvel está localizado no centro da cidade. Aí tudo bem. Mas se teu imóvel está um pouquinho afastado do centro da cidade, já pode gerar aquela incerteza. Então, meu imóvel vai recolher IPTU, vai recolher o ITR? Pois bem, para nós sabermos o que será recolhido pelo contribuinte, hoje a regra no direito é a localização. Mudou. A regra é a localização. Como assim, Josi? Se o imóvel estiver dentro da zona urbana, eu terei que recolher o IPTU. Se o imóvel estiver dentro da zona rural, eu terei que recolher o ITR. Então, veja, dentro da zona urbana, IPTU. Dentro da zona rural, o ITR. Mas aí vem a dúvida. Josi, como é que eu vou saber se a zona que eu moro é urbana ou é rural? Pois bem, o artigo 32, parágrafo 1º do CTN, esclarece o seguinte. Então, artigo 32, parágrafo 1º, esclarece que cabe à lei municipal dizer o que é zona urbana. Então, a lei vai dizer, isso aqui é zona urbana. De modo que o que está dentro dessa faixa tem que recolher IPTU, o que está fora vai ter que recolher ITR. Ah, então basta a lei dizer o que é zona urbana, pronto, e acabou? Não é bem assim também não. O artigo 32, parágrafo 1º diz, a lei municipal vai dizer o que é zona urbana. Ok, mas não basta a lei dizer que é zona urbana, pronto, e acabou. Para ser uma zona urbana verdadeiramente, o parágrafo 1º diz que terá que ter no mínimo 2 dentre os 5 melhoramentos existentes ali no parágrafo 1º. Como assim, Josi? O parágrafo 1º enumera 5 melhoramentos para que tenhamos uma zona urbana. Mas para ser verdadeiramente uma zona urbana, não precisa ter os 5 melhoramentos. Basta ter 2 que será considerada zona urbana. E aí sim, vai recolher IPTU. Quais são esses melhoramentos? São eles: meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, sistema de esgoto, sistema de abastecimento de água, iluminação pública, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel. Veja, eu não preciso ter esses 5. Você já falou, eu sei, eu juro que é a última vez. Basta ter 2 que já é considerada zona urbana. Como que eu faço para memorizar isso, Josi? Está difícil? Pensa o seguinte, os 3 primeiros envolvem água. Meio-fio, calçamento com canalização de águas pluviais. O segundo, sistema de água. O terceiro, sistema de esgoto. Então, tudo que envolve água, já tem aqui um melhoramento. O quarto é iluminação pública, básico. E o quinto e último? O quinto e último é a escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel. Certo? Pois bem, tendo 2 dentre esses 5, é zona urbana. E sendo zona urbana, vai recolher IPTU. Pois bem, só que, como nem tudo é tão lindo, perfeito, existe uma exceção. Como assim, Josi? Calma que essa é bem tranquila, você vai compreender rapidamente. Nós temos lá, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei 5766, uma situação em que, se o imóvel estiver dentro da zona urbana, porém, a sua destinação econômica for rural, aí esse imóvel terá que recolher o ITR. Então, veja, se dentro da zona urbana tiver um imóvel com destinação econômica rural, então ele terá que recolher o ITR. Imagine que no meio da Avenida Paulista tem um imóvel que cultiva lá a criação de gado. E a destinação econômica é aquela destinação ali agropecuária, rural. Aquele imóvel, mesmo no meio da Avenida Paulista, terá que recolher o ITR. É uma exceção apenas. Certo? Pois muito bem. Quanto ao fato gerador do IPTU, que é essa hipótese de incidência tributária,
Agora tudo certo. Quem vai pagar IPTU é o proprietário de imóvel urbano e o possuidor detentor de domínio útil com animus domini. Esses são os contribuintes. Certo? Para saber o que é imóvel urbano, a lei municipal vai me dizer, e tem que ter no mínimo 2 dentre os 5 melhoramentos. Ok. E agora? O que mais que eu preciso saber sobre o IPTU? Ora, o IPTU, ele tem o seu fato gerador ocorrido no dia 1º de janeiro de todo ano. Como assim, Josi? É o que nós chamamos de critério temporal. Por que, Josi, critério temporal? É porque o legislador, ele tem que determinar uma data em que ele considera ocorrido o fato gerador para fins de pagamento do imposto. Porque se o fato gerador do IPTU é ser proprietário de imóvel urbano, a pergunta é, mas quando que eu tenho que pagar IPTU? Porque eu sou proprietária todo dia. Então, a lei determina que, para fins de pagamento de IPTU, considerar-se-á ocorrido o fato gerador no dia 1º de janeiro de todo ano. Então, no dia 1º de janeiro, eu tenho lá, sou proprietária para fins de pagar o IPTU. Certo? Ok. Terceiro critério que é importante observarmos é com relação ao critério espacial. O que significa dizer isso, Josi? Critério espacial. Critério espacial é o local eleito pelo legislador em que ele considerará ocorrido o fato gerador. Porque o fato gerador é ser proprietário do imóvel urbano. Ok. Critério temporal. Qual foi o dia eleito pelo legislador que ele vai considerar que ocorreu o fato gerador? 1º de janeiro de todo ano. E agora o critério espacial. Aonde que tem que acontecer esse fato gerador para que eu tenha que pagar IPTU? E é no município em que estiver localizado o meu bem imóvel. Esse é o critério espacial. Certo? Ok. O que mais que eu tenho que saber? O critério pessoal. Critério pessoal são os sujeitos da relação jurídico-tributária. O sujeito ativo e o sujeito passivo. Veja, o sujeito ativo, ele geralmente coincide com o critério espacial. Eu tenho que saber quem é que vai ter direito de exigir esse tributo. É o município em que estiver localizado o bem imóvel. Então, se eu tenho um imóvel aqui em Curitiba, qual é o sujeito ativo do IPTU? É o município de Curitiba, o município em que estiver localizado o meu bem imóvel. E quanto ao sujeito passivo? O sujeito passivo é quem deve pagar o IPTU. Quem deve pagar o IPTU? Isso a gente já até comentou. É o proprietário do imóvel urbano, possuidor, detentor de domínio útil, que tem um animus domini. Então, quem vai pagar são essas pessoas. Resolvido também. E, por último, cumpre-nos esclarecer o critério quantitativo. O quanto eu tenho que pagar de IPTU. Quantitativo. Para eu saber quanto eu tenho que pagar de IPTU, eu preciso relacionar duas dimensões, que são elas, a base de cálculo e a alíquota. Como base de cálculo, você já sabe, é a base que serve de cálculo do tributo. Ora, qual que é a base que serve para cálculo do IPTU? É o valor venal do imóvel. É o que diz o artigo 33 do Código Tributário Nacional. É o valor venal do imóvel. O que é esse valor venal do imóvel? É o valor de mercado do imóvel. Quanto vale o imóvel? Essa é a base para cálculo do IPTU. Aí eu te pergunto, gente, não é fácil falar sobre IPTU? Principalmente quando eu tenho a lei ali que eu posso olhar e copiar? E são essas as perguntas feitas pelo nosso examinador na segunda fase da OAB. Por isso, eu digo, repito, direito tributário é muito simples para vocês que estão estudando, para nós aqui. Então, se você quiser, venha conosco que eu e o professor Sabag teremos o maior carinho e alegria de tê-los em nossa segunda fase. Quanto à alíquota do IPTU, aqui a alíquota, ela é uma percentagem. Então, se eu aliar essa percentagem à minha base de cálculo, eu vou saber dizer quanto que eu tenho para pagar de imposto. A alíquota,
do IPTU, ela pode variar de município para município, pois o IPTU é um tributo municipal. Mas há algumas características gerais a respeito da alíquota que nós temos que saber. E que eu tenho certeza que vai cair na prova da OAB. Mas certeza, certeza, certeza. Qual é? O IPTU, ele é considerado um tributo progressivo. Ué, Josi, o que tem a ver isso com a alíquota? Você já vai entender. O que é um tributo progressivo? O tributo progressivo é aquele que, quanto maior for a base de cálculo, maior será a alíquota. Não estou entendendo, Josi. Ora, aumentou a base de cálculo, aumentou a alíquota. Toda vez que isso acontecer, você vai dizer, esse tributo é progressivo. O que acontece normalmente não é essa progressividade, não. O que acontece é o chamado tributo proporcional. O tributo proporcional é aquele que vai aumentando a base de cálculo e a alíquota permanece inalterável. Não entendi, Josi? Ó, é só você pensar, olhar para as duas dimensões. Base de cálculo cresceu. A alíquota cresceu também? Sim. Tributo progressivo. Tudo cresce, progressivo. Agora, a base de cálculo cresce, a alíquota fica inalterável? É um tributo proporcional. A maioria dos tributos são proporcionais. Nós só temos 4 tributos progressivos em nosso ordenamento jurídico. O primeiro deles é o IPTU. Se você quiser fazer um parênteses para anotar, pode anotar, mas senão eu vou falar sobre todos eles na aula de hoje. Os outros tributos progressivos são ITR, IR e o ITCMD. Então, 4 são progressivos e os demais são proporcionais, em que a base de cálculo aumenta e a alíquota permanece inalterável. Quais são, Josi, os progressivos que eu não anotei? IPTU, ITR, IR e ITCMD. Certo? Agora, como eu disse a vocês, o IPTU é progressivo, porque a base de cálculo dele aumenta, a alíquota aumenta junto, tá bem. Mas o mais legal de falarmos sobre a progressividade do IPTU é que essa progressividade do IPTU pode acontecer por 2 razões. Como assim, Josi? Nós temos uma primeira progressividade prevista no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2 da nossa Constituição Federal. E eu tenho uma segunda progressividade prevista no artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1 da nossa Constituição Federal. A primeira progressividade, ela já veio com o advento da nossa Constituição Federal, já em 1988. E é a chamada progressividade no tempo. É a progressividade para dar cumprimento à função social do imóvel urbano. Como assim, Josi? Veja, o imóvel, ele tem que cumprir a sua função social, mesmo o imóvel urbano. Logo, se o imóvel urbano não cumprir a sua função social, o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, permite que as suas alíquotas sejam, progressivas, que vão aumentando, aumentando no tempo. Não está entendendo? Quando que um imóvel urbano não cumpre a função social? O imóvel urbano, ele não cumpre a sua função social quando ele tem um terreno baldio. Não tem nada, nada, nada construído. Sabe, terreno vazio? Vazio, vazio, não tem nada. Esse imóvel não está cumprindo a função social. Logo, esse imóvel, com o passar do tempo, vai tendo alíquotas cada vez maiores, as alíquotas progressivas. E se fala no tempo porque a Constituição, assim como a lei, dizem o seguinte, olha, quanto mais tempo a pessoa levar para mudar, para dar o cumprimento à função social, maiores serão as suas alíquotas. Então, essa é a progressividade no tempo. E também conhecida como progressividade extrafiscal. Ora, Josi, por que progressividade extrafiscal? Por conta do seguinte, mais um parêntese aqui. Os tributos hoje, eles são classificados entre tributos fiscais e tributos extrafiscais. O que é um tributo fiscal?
O tributo fiscal é aquele que tem por finalidade a mera arrecadação. Então, eu vou cobrar o tributo por quê? Porque eu preciso arrecadar aquele dinheiro para suprir as necessidades públicas. Então, eu vou arrecadar. Falo que o tributo é fiscal. Agora, o tributo extrafiscal é quando eu utilizo a tributação para estimular ou desestimular condutas. Então, quando eu utilizo a tributação para estimular, para desestimular a conduta, eu digo que aquela tributação é extrafiscal. A finalidade dela é essa, evitar uma conduta ou estimular a conduta. E o fiscal não, o fiscal só quer saber de dinheiro, arrecadar. Então, essa progressividade prevista pelo artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, em que visa dar cumprimento à função social do imóvel urbano, é uma progressividade extrafiscal, porque visa estimular o cumprimento da função social do imóvel urbano, certo? E a segunda progressividade do IPTU? Essa segunda progressividade, prevista aqui pelo artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, essa é tão somente em razão do valor venal do imóvel. Quanto mais caro for o imóvel, maior será a alíquota do IPTU. E aí eu te pergunto, essa progressividade, que só quer saber do valor do imóvel, quanto mais caro, maior a alíquota, você a classificaria como uma tributação fiscal ou extrafiscal? Essa é uma tributação, uma progressividade fiscal, porque só visa a arrecadação. Quanto maior for o valor do imóvel, maior a alíquota. É uma tributação fiscal, progressividade fiscal. Pronto. Sobre o IPTU, isso era o que eu tinha de mais difícil para te falar, que na verdade não é difícil. Podemos agora passar para o segundo imposto municipal, que é o ITBI, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por Título Oneroso. Ok. Sobre o ITBI, vamos lá. Previsão legal. Onde que eu vou encontrar sobre o ITBI? Vamos. Primeiramente, artigo 156, inciso 2 da nossa Constituição Federal. E no CTN, artigos 35 a 42. Queridos, aqui, com relação à previsão legal do ITBI no CTN, eu já tenho uma consideração a fazer. Qual seja? Você vai perceber que quando eu vou para o artigo 35 a 42, parece que faz uma confusão, a começar ali dizendo que o ITBI é de competência dos estados. E a gente está vendo que é de competência do município. E aí você me pergunta, Josi, o que eu faço? Quem tem razão? Sempre a Constituição Federal. Por ela ser hierarquicamente superior. Mas por que o CTN está dizendo coisa contrária da nossa Constituição? É que durante muitos anos, durante muito tempo, o ITBI e o ITCMD, que nós ainda iremos estudar, são tributos sobre transmissão de bens. E durante muitos anos eles caminharam juntos, ora separados, até que com a promulgação da Constituição de 88, eles se separaram de vez. De modo que o ITBI ficou para o município e o ITCMD ficou para os estados e Distrito Federal. Só que na hora de falarmos sobre esses dois impostos no CTN, eles são tratados juntos, porque naquela época que o CTN foi promulgado, os dois estavam grudados. Aí cabe a nós, intérpretes, dizermos quando o CTN está se referindo ao ITBI e quando ele está se referindo ao ITCMD. Mas a base legal do ITBI é exatamente essa, a do 35 a 42, que vai trabalhar junto com o ITBI e com o ITCMD. Certo? Ok. Agora, e o fato gerador, Josi? O que o legislador escolheu para ser objeto de tributação do ITBI? Em que pese nós falarmos o tempo inteiro ITBI, Imposto, Transmissão de Bens Imóveis por Título Oneroso, o ITBI ele tem, na verdade, 3 hipóteses de incidência tributária. Como assim? Fica fácil compreender as 3 hipóteses de incidência quando eu faço a leitura do artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal. Acompanhe comigo. Veja lá. Eu tenho o ITBI incidirá sobre a transmissão inter vivos a qualquer título,
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física. Aqui está a primeira hipótese de incidência tributária. A mais comum, a que nós sempre falamos, o ITBI incidirá sobre a transmissão de bens imóveis por título oneroso. Agora veja a segunda. O ITBI ele também incide na transmissão, mas sempre a título oneroso, veja, de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. Então, quando houver a transmissão a título oneroso de direitos reais, exceto os de garantia, incidirá o ITBI. Não incide o ITBI sobre a hipoteca, sobre a penhora, porque são direitos reais de garantia. Tirando isso, o ITBI incidirá. Essa foi a segunda hipótese de incidência. E a terceira, incide o ITBI sobre a cessão de direitos à sua aquisição. Jose do céu, o que é isso? Calma. Então vamos parte por parte. A primeira, que é a mais comum. O ITBI incidirá sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis. Veja, cuidado que devemos ter. Na primeira hipótese, que a gente fala toda hora, o ITBI só incidirá se houver a transmissão de um bem imóvel por título oneroso. Exemplo, compra e venda de uma casa, compra e venda de um apartamento, permuta, título oneroso de bens imóveis. Incidirá o ITBI. Agora, quanto à segunda hipótese, já comentamos, incide o ITBI sobre direitos reais de bens imóveis, exceto os de garantia. Aqui eu também já faço outra ressalva. De acordo com o entendimento do STJ, não incide o ITBI no contrato de promessa de compra e venda. Porque quando você vai lá para o artigo 1225 do Código Civil, você vê lá quais são os direitos reais. E o contrato de promessa de compra e venda é um direito real. Aí você vai dizer, então incide ITBI. Mas não, segundo o entendimento do STJ, não incide ITBI no contrato de promessa de compra e venda de imóveis, certo? Então, hipótese que não incidirá o ITBI. Tirando isso, todos os demais direitos reais, exceto os de garantia, haverá incidência do ITBI. E a última hipótese, cessão de direitos à sua aquisição. Há dois exemplos aqui que nós temos, quais sejam. Quando ocorre, por exemplo, a dação em pagamento de bem imóvel. Quando ocorrer a dação em pagamento de bem imóvel, incidirá o ITBI. Ora, eu combinei de pagar um valor para o meu credor, mas eu digo, olha, eu não tenho esses 200 mil que eu combinei com você, mas eu vou entregar meu bem imóvel. Nessa dação de bem imóvel, incidirá o ITBI. E o segundo exemplo, que já caiu por 2 vezes em segunda fase, por enquanto não caiu em primeira fase e que pode cair, é quando ocorrer a arrematação de bem imóvel em asta pública. Sempre que ocorrer a arrematação de bem imóvel em asta pública, incidirá o ITBI, segundo o posicionamento mais recente do STJ. Esse posicionamento é alvo de algumas críticas doutrinárias? Sim, mas ainda dessa forma, foi o entendimento que prevaleceu na STJ e que a banca da FGV tem seguido. Incide o ITBI na arrematação de bem imóveis, certo? Pois bem, vimos aqui as 3 hipóteses de incidência do ITBI. Agora eu te convido lá para o nosso terceiro bloco para eu falar sobre uma imunidade específica do ITBI. Quando o ITBI não incidirá. Essa imunidade específica, ela está prevista no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Enquanto você vai localizando em seu vademecum o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, para falarmos sobre essa hipótese de imunidade, eu vou lá para o terceiro bloco esperar por você. Não saia daí.